Olá, muito boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Estamos dando início a mais um programa pelo grupo Aulas da Vida, sob a coordenação de Amália Carvalho de Moraes, com uma transmissão pela rádio SEAC, Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. Agradecemos a presença dos amigos internautas que passam a nos acompanhar a partir desse instante. Hoje abordaremos como tema perda de entes queridos. Mas inicialmente eu gostaria de convidá-los a nos acompanhar numa prece, rogando a Deus e a Jesus paz e muita luz por aqueles que nos precederam rumo à grande jornada espiritual. Que o Pai de infinita misericórdia nos guarde e nos mantenha na sua paz. Pai, ao longo da vida fui devolvendo a Ti muitos daqueles que amei, um a um, às vezes os mais idosos, às vezes os mais jovens, foram retornando para casa, deixando para trás saudades que até hoje me é difícil suportar. Flores que trocaste de jardim, deixando em seu lugar o silêncio e a solidão. Hoje quero pedir por eles, a todos que de uma forma ou de outra estiveram ligados a mim nesta encarnação, para que os abençoe e guarde, a fim de que encontrem paz e serenidade no mundo espiritual. Muito deles, Senhor, não obstante o coração generoso, afastaram-se do corpo através de enfermidades dolorosas e incuráveis, que lhes minaram as forças até o final, deixando na memória de todos o exemplo de coragem e fé em teus desígnios sem esmorecimento. Outros, Senhor, desiludidos com as provas que te cabiam na derradeira existência, não suportaram e sucumbiram, afastando-se da carne pelo suicídio ou pelas drogas, arcando assim com o agravamento dos débitos que lhes diziam respeito e por isso mesmo infinitamente mais infeliz que antes. Outros, Pai, deixaram para trás os mais belos e santos laços, desencarnando em pleno vigor juvenil, desfazendo-se assim de pesados grilhões passados e retornando com a leveza das aves para os ninhos superiores, para descansar e prosseguir. Outros ainda, Senhor, deixaram o corpo como quem abandona o fardo inútil após cumprida a tarefa, enveredando-se pelos caminhos da felicidade, engalanados de luzes e valores, conquistados pelo trabalho santo a que se dedicaram na terra, em favor de todos os seus semelhantes. Representaram muitos para mim. Para alguns eu pude dizer eu te amo, para outros não. No entanto, pela importância que tiveram em minha vida, o meu amor há de lhes ser carinho constante no além, porque acredito que nada se desfaz com a morte do corpo, pelo contrário, se fortalece. Que hoje eu possa levar a todos eles o meu pensamento de ternura e gratidão, para que saibam, estejam onde estiverem, que não estão esquecidos na terra, habitando em minha lembrança e em meu coração com a mesma força e a mesma sinceridade de antes. Assim seja.
bem, meus amigos, sem dúvida que a morte tem sido um dos assuntos mais inquietantes na pauta cotidiana de nossas vidas, causando-nos inúmeros questionamentos e dúvidas, não raro com profundos reflexos emocionais, pois, como diz o velho ditado, ninguém ficará para a semente, pois é a única certeza de que todos nós morreremos um dia. Lei inexorável e necessária, a morte é considerada um fenômeno natural de maneira a promover a renovação e a continuação de todos os seres vivos, como temos visto diariamente entre todos os seres orgânicos, conforme até mesmo aquela famosa frase pelo nobre e químico francês Antoine Lavoisier, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, dessa maneira, entendemos que a morte física não representa a extinção total do que significa matéria, ainda que seja matéria, pois, como nos esclarece a ciência, é através da decomposição dos corpos que novos seres se formarão e surgirão por meio de reações e combinações químicas e biológicas dentro deste grande laboratório terreno, que é o nosso planeta Terra. Até mesmo no livro O Céu e o Inferno, por Allan Kardec, no início do capítulo 1, diz assim: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos. Não é menos certo. Então, diante de nossa insofismável realidade espiritual, de que sobrevivemos à morte do corpo, sobre o que estudamos sobre a pluralidade das existências, foi o que nos disse Jesus, através do Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25. Como no slide, vamos aqui observar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas nos perguntamos, né? Deixando a terra, para onde vamos? São esses questionamentos. O que seremos após a morte? Estaremos melhor ou piores? Existiremos ou não? Viveremos eternamente ou tudo se acabará de vez? Pois bem, normalmente as pessoas ficam incomodadas, não gostam, não se sentem bem em trazer à tona tão triste assunto, pois somente de imaginarem sem a presença de seus entes queridos ou de um amigo, já lhes causam arrepio, angústia e aflição. Então, desse modo, estamos sempre buscando evasivas ou dando certas desculpas para não falarmos dela, transferindo sempre para depois com justificativas ou alegações de que não é hora nem momento para isso. Porque realmente, né, se nós falarmos sobre a morte e o luto, é falar sobre dor, pesar, ausência e saudade. Bom mesmo, né, seria se pudéssemos permanecer juntinho daqueles a quem tanto amamos, sem termos que nos apartar de suas companhias e das mais doces e caras afeições. Mas como isto não é possível, é necessário que encaremos sem tanto assombro esta senhora chamada morte, que geralmente não costuma mandar aviso prévio nem passar recibo, nem tão menos suavizar e abrandar a sua hora. Simplesmente que pelo fato de sermos mais bonitos que os outros, mais inteligentes, saudáveis e ricos. Então, sendo um fenômeno natural sem fazer distinções de sexo, idade ou classe social,
Por lógica, geralmente, ou força até mesmo das circunstâncias, costumamos imaginar e prever, dizendo que são os mais velhos, os mais doentes que desencarnarão primeiro. Aí até acabamos falando assim, mas quando meu pai desencarnar, quando meu avô for embora. Então é um ledo engano, pois uma coisa não tem nada a ver com outra. Pois observemos uma coisa. Quantas vezes temos aquele parente ou alguém dentro da própria família que vive com problemas de saúde? Como se diz, capengando por anos a fio, indo constantemente ao médico, quando de repente é o filho, é o neto, a irmã mais nova, é o esposo, a esposa que parte inesperadamente no pleno gozo da saúde. Então, na verdade, não existe uma definição cronológica e exata de que são os mais doentes e idosos que precederão os mais sadios e jovens. É lógico que a probabilidade de alguém desencarnar por uma doença qualquer ou por idade avançada é bem maior de ocorrer, sem dúvida. Mas não constitui uma regra, pois invariavelmente todos nós morremos um pouco a cada dia. Então, sobre isso, Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos nobres amigos espirituais na questão 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quando é irreparável e independente da nossa vontade? E responderam os amigos: essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poder comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que possui, esperando que, para isso, tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Então, como não podemos evitar ou modificar o triste e doloroso momento da separação, principalmente entre aqueles dos laços consanguíneos, como de um filho, de uma mãe, pai, avô e avó, sabemos que a dor do luto torna-se para toda uma família indescritível vazio na alma. Principalmente entre aqueles que partem em tenra idade, onde costumamos ouvir desconsoladas mães em prantos, muitas vezes exclamando assim: por que, meu Deus? Era o meu único filho. Que mal fez ele para merecer tão triste sorte? Era um pedaço de mim que foi arrancado de minha alma. Lamentando, né? E os pais, mergulhados em profunda tristeza, inconformação, não admitem ou conseguem compreender a razão de partirem ainda tão novos deste mundo. E desnorteados não sabem como farão sem a presença deles aqui para frente, das inúmeras alegrias que proporcionaram no seio dos seus lares. Desconsolados, os vossos corações sangram como feridas que não fecham e cicatrizam, que diante de inesquecíveis e felizes momentos que passaram, dos objetos e brinquedos que tocam, que foram deixados por eles, as recordações desabrocham ainda mais vivas e intensas em suas memórias, dando tudo para que o tempo voltasse novamente. Quando muitos desses pais indignados e revoltados passam a culpar a Deus como sendo injusto os infortúnios que carregam consigo, dizendo frequentemente, dentro de uma estrita visão espiritual: por que, meu Deus, levaste de mim meu menino tão novo, pleno de saúde?
e não se conforma com tal acontecimento. Diante disso, eu até recordo aqui de um singelo e belo conto, onde distinta senhora sentou-se ao lado de um homem no banco de um parque e disse-lhe assim: aquele menino de suéter vermelho deslizando no escorregador é o meu filho. Um bonito garoto, respondeu o homem, e replicando lhe disse: e aquela de vestido branco pedalando a bicicleta é a minha filha. Quando, num certo instante, olhando para o relógio, o pai disse para sua filha: Melissa, o que você acha de irmos embora? E ali, no seu pequeno desejo de criança, ela respondeu: ah, papai, só mais 5 minutos, por favor. Criança tem muito disso. Só mais 5 minutos. E o pai, condescendente, aqueceu ao pedido de Melissa, continuando a pedalar sua bicicleta para a alegria de seu coraçãozinho. Os minutos se passaram quando o pai novamente tornou a chamá-la. Melissa, agora precisamos ir, meu bem. E ansiosa por continuar a brincar, voltou a insistir. Mais 5 minutos, papai. Eu te prometo, só mais 5 minutos e aí poderemos ir. E sorrindo lhe disse: está certo, mais 5 minutos apenas. Bem, e a mulher ao seu lado, observando pai e filha, comentou respeitosamente: vejo que o senhor é um pai muito carinhoso e paciente. E sorrindo, contou uma história de vida para aquela mulher. O irmão mais velho de Melissa, um ano atrás, quando brincava com sua bicicleta perto daqui, foi atropelado e morto por um motorista bêbado. Na verdade, eu não dedicava muito tempo com o meu filho e daria tudo agora para passar 5 minutos a mais com ele. E prometi a mim mesmo, desde então, não cometer o mesmo erro com Melissa. Na verdade, veja, ela acha que tem 5 minutos a mais para continuar brincando. Mas na realidade, sou eu quem está ganhando 5 minutos a mais em poder vê-la feliz pedalando sua bicicleta. Então, meus amigos, a história aqui nos alerta para 3 pontos essenciais juntos daqueles que dizemos amar: tempo, paciência e valorização. Tempo, porque acabamos priorizando em nossas vidas o trabalho e os negócios como sendo mais importante. Contudo, devemos pensar e refletir que nem tudo que é importante é prioritário e nem tudo o que é necessário é indispensável. Sermos pacientes e valorizar nossos entes amados é a abençoada oportunidade de tratá-los com carinho, amor e respeito enquanto estão ao nosso lado. Pois ninguém sabe o dia de amanhã. Até quando poderemos desfrutar de vossas companhias, não é mesmo? Como até nos afirmou o espírito de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, dizendo assim: se tiver que amar, ame hoje. Se tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver que chorar, chore hoje. Pois o importante é viver hoje. O ontem já foi e o amanhã talvez não venha. Muito bonito. Então, sejamos, observando essas belas palavras pelo nobre mensageiro espiritual, mais presentes, mais pacientes, valorizando nossos familiares sempre que possível, a fim de darmos hoje um pouco desse tempo a quem amamos, como ali na história entre Melissa e o pai.
dedicando-nos 5 minutos a mais, sem nos arrepender mais tarde. Embora, a perda de entes queridos nos traga um profundo pesar com uma difícil readaptação sem a presença deles, a dor do luto sempre representará no seu início um aglomerado de sentimentos confusos como tristeza, raiva, inconformação, frustração, impotência, solidão e saudade. Não sabemos ao certo definir, parecendo até mesmo ser tudo uma coisa só. Onde a dor que sentimos na alma acaba tendo seus reflexos também no físico, em razão dos fatores estressores, tornando-nos mais vulneráveis à baixa imunidade, com as consequentes doenças. Então, em meio a toda essa tempestade emocional e arrasadora que porventura tenhamos passado ou passaremos um dia, afirmam os psiquiatras que o período do luto é passageiro. Ele é passageiro. Embora pareça insuportável e interminável, sua superação acontecerá sem dúvida. Lógico que para alguns o processo é mais lento e demorado, pois nem todos absorvem da mesma maneira e superam isto. Mas com o tempo vamos recuperando esta energia, o desejo de retomarmos nossas atividades comuns. Ainda mesmo que a ausência do ente querido torne um pouco mais difícil administrarmos as tarefas diárias. Então, com o passar do tempo, a tristeza contumaz e a desolação da dor irá cedendo espaço à saudade. Não mais o sentimento dilacerante da revolta e as lágrimas da inconformação, mas aquela saudade branda, calma, tranquila, compreensiva, pelo ser querido, pelo ser que amamos, que precisa se libertar e evoluir, seguir o seu caminho de aprendizado, cujas lembranças mais ternas e felizes de nossa parte passarão a envolvê-lo numa sensação de paz, pois do contrário, se insistirmos com nossas infelizes e negativas vibrações, a readaptação do recém-desencarnado estará sendo comprometida com certeza. Não é bom. Então, tal foi a pergunta que Allan Kardec fez aos benfeitores espirituais em O Livro dos Espíritos. Mais uma vez, vamos ver aqui no slide. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? A resposta dos imortais foi essa. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhe eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez a sua reunião com estes. Muito bem claro, então, né? Então, para o espírito, que desencarna, o seu início, geralmente segue-se naturalmente um estado de perturbação, como estudamos dentro da doutrina. Comparado mais ou menos quando despertamos confusos de um sono. Já perceberam? A gente fica um pouco desambientado, não sabemos onde nos encontramos, até que, passado alguns segundos, eu estou aqui. Então, desse modo, nossas orações e vibrações de amor, carinho, o ajudarão a melhor reconhecer seu novo estado feliz ou infeliz após a desencarnação. Mas esta perturbação que experimentam pode variar de alguns dias, meses e anos, dependendo do seu maior ou menor grau de desmaterialização e desprendimento das coisas
materiais, aqui deste mundo. Então, seguindo aquela recomendação do evangelista, de que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma, não é? Então, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, que fala ali sobre, que aborda, que reúne, como chamamos, coletânea de preces espíritas, o codificador coloca o seguinte prefácio, né, por aqueles que não estão mais aqui na Terra, ou que acabaram de morrer. Vamos ao slide para ver o que ele nos traz. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas também, por efeito, ajudar o seu desligamento. Importante isso. E com isso, abreviar a perturbação que sempre se segue à separação, tornando-lhes mais calmo o despertar. O que falamos há pouco. Ainda aí, porém, como em qualquer outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade das palavras que profiram mais ou menos com pompa, onde frequentemente nenhuma parte toma o coração. As preces que se elevam e ressoam em torno do espírito, cujas ideias ainda estão confusas, são como as vozes amigas que os fazem despertar de profundo sono. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, na França, há uma belíssima frase que traduzida diz assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. A mensagem resume com perfeição os princípios do Espiritismo, isto é, a morte não é o fim, a vida prossegue e a evolução é alcançada por meio de sucessivas reencarnações. A doutrina espírita sobre esta questão é eminentemente consoladora e esclarecedora com relação à continuação da vida espiritual noutras dimensões. Se veremos ou nossos entes amados logo após a morte. Veremos de imediatos, será então esses amigos, parentes que nos precederam no mundo dos espíritos? Às vezes nos perguntamos. Então os benfeitores espirituais disseram a Kardec que imediatamente não é bem a palavra ou o termo. Precisam ainda de algum tempo para reconhecer seu estado e se desprender da matéria. Como lá naquela comparação, né, que fiz durante o sono quando nos despertamos dele. Cada desencarnação, ele diz ali, né, que é diferente da outra. Então, até mesmo, lembrando, foi o caso, né, de André Luiz, no livro Nosso Lar, que ao desencarnar ele foi para o umbral e lá ficou por 8 anos. Somente algum tempo depois de tratamento e instrução que ele, então, conseguiu a autorização para receber a visita de sua mãe, que estava num plano superior ao dele. Na transição que ocorre pela desencarnação, nossos amigos e parentes algumas vezes podem vir ao nosso encontro. Podem sim. Como no retorno de uma viagem. Aqueles que nos estimam se sentem felizes por nos verem e das batalhas vencidas no caminho que realizamos, ajudando-nos a nos despojar dos laços corporais. Mas os espíritos explicam que nem todos são recebidos pelos parentes e amigos, porque não fizeram por merecer. É um merecimento, como muitas vezes ouvimos dizer. No livro, então, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, no capítulo 5, até mesmo há um relato de uma mãe
que ali se suicidou logo após a desencarnação de seu filho. Sua intenção era acompanhá-lo, imaginando que, com a morte do filho, ela se matando, se juntaria a ele. Mas vamos lá. Mas não aconteceu o esperado, né? Então, em março de 1865, um jovem de 21 anos de idade, que estava gravemente enfermo, prevendo sua morte, chamou sua mãe e teve forças ainda para abraçá-la. Em lágrimas, essa mãe disse ao filho: vai, meu filho, precede-me. Ou seja, vá à frente, né? Que não tardarei a seguir-te ou a te encontrar. Tempos depois acabaram encontrando esta pobre mãe enforcada num celeiro. O enterro da suicídio acabou sendo realizado junto com o do filho. Então, quando evocaram a mãe do menino, essa gritava: quero ver meu filho, quero, porque ele me pertence. Então, nada vale o amor materno? Ela ainda exclamava: nada. E ela lhe justificava enumerando seus sacrifícios maternais. Não me conta tê-lo carregando no ventre por 9 meses, amamentando, nutrindo a carne da sua carne, sangue do meu sangue, guiado os seus passos, ensinando a balbuciar o sagrado nome de Deus e o doce nome, mãe? Ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de probidade, de amor filial, para perdê-lo pleno de esperanças, quando brilhante futuro lhe acenava? E ela ali, em prantos: não, Deus não é justo, inconformada, né? Não é o Deus das mães, sem compreender as dores e desesperos. E separada, ali pelo próprio abismo que cavaste, provocado pelo suicídio, continuava a suplicar sem êxito: meu filho, onde estás? Então esta mãe buscou o triste recurso, né, para se reunir ao filho, sem, porém, imaginar que seu ato insano era um crime aos olhos de Deus, e em que as leis divinas punem toda infração, principalmente neste gênero de morte. Então a ausência do filho acabou sendo a punição para esta mãe, até que a misericórdia de Deus pudesse lhe conceder uma nova oportunidade reencarnatória, a fim de poder respeitar e reaprender as lições desprezadas no mundo, iluminando a própria alma. Isto significa que, se um deles é mais avançado e marcha mais rápido do que o outro, não poderão permanecer juntos. Poderão se ver algumas vezes, mas somente estarão para sempre reunidos quando marcharem lado a lado ou quando atingirem a igualdade na perfeição. Para os espíritos familiares que atendem ao apelo de nossos bons pensamentos, para eles uma doce alegria representa. Há uma satisfação. Eles não se prendem também essencialmente ao fato de visitarmos e orarmos, é uma outra questão, sobre os seus despojos mortais. Isto quando a gente lembra, né, principalmente em dia de finados, por exemplo, sem que a data lhes represente algo de mais solene. Então, para aqueles que já reconhecem que a vida prossegue indefinidamente além do túmulo, pouco importa o local ou o dia para que nos lembremos deles. Até mesmo porque ninguém convidaria um amigo para realizar uma festa dentro de um cemitério, não é mesmo? Quanto a oferecer flores ao nosso ente querido, é mais do que um lindo, né, e válido gesto. Mas que coloquemos essas flores, né, dispostas no recanto favorito de algum aposento em favor da sua memória, e não no cemitério. Pois afinal, não é no recesso
não é no aconchego de nossos lares onde mais eles gostariam de serem lembrados? Onde mais tempo conviveram felizes conosco? Agora, zelarmos, pelo túmulo de nossos entes queridos, prestando a devida e necessária limpeza, a manutenção é uma coisa, constitui mesmo um dever. Mas desejarmos um reencontro através de prantos e rogativas improcedentes não os agradaria certamente. Pois cemitério, embora nos infunda um aspecto até de calmaria e tranquilidade, este é um local em que permanecem mais espíritos perturbados e perturbadores. Portanto, quando chegar a hora de voltarmos para casa pelos braços acolhedores da morte, devolvendo-os a verdadeira vida àqueles que tanto amamos, confiemos em Deus. Vamos chorar, mas não nos desesperar. Porque o choro também traduz uma forma de desintoxicar aquilo que carrega ou sobrecarrega os nossos sentimentos. Isso é válido. Mas vamos confiar no Pai amoroso, pois eles não se apartaram de nós. Continuamos vivos em seus corações e pensamentos, com o mesmo afeto de sempre. São nossos entes queridos que cumpriram a sua etapa, dizendo para aqueles que deverão ficar aqui um pouco mais: quando eu partir, por favor, tente entender que estarei em paz. Quando eu partir, permita-se sofrer a dor da minha ausência, do seu modo. Chore se precisar, não chore se conseguir. Quando eu partir, você sentirá que seus pés flutuarão sobre um chão que você não vê. Quando eu partir, seu coração sentirá emoções que nunca sentiu antes e sua mente te trará uma sessão de fotos, filmes e vídeos dos quais fizemos parte um dia. Quando eu partir, nada fará sentido, nem o que te dizem, nem o que você consegue absorver. Quando eu partir, sempre que a saudade apertar, ore, faça a sua oração do seu jeito. Coloque a intensidade que achar que precise. Isso me fará bem. Quando eu partir, você questionará a si, aos outros, ao universo, sobre o motivo pelo qual eu não poderia mais ficar. Quando eu partir, sentimentos ambíguos tomarão conta de você, como entendimento e ira, como coragem e medo, como aceitação e recusa, como entrega e arrependimento. Quando eu partir, viverá uma montanha russa de sensações. Algumas vezes a angústia vai tomar conta e outras vezes, se por algum motivo se sentir melhor, a culpa te perseguirá. Não se condene, apenas dê espaços para sentir tudo que chegar até você. Quando eu partir, não lute contra o luto, apenas o aceite no seu tempo. Deixe chegar, ficar e aos poucos partir. Quando eu partir, não se prenda ao motivo registrado em um papel, lembre-se que é só protocolo. Havia um portal, uma passagem a ser atravessada. Apenas seguir o meu caminho. Quando eu partir, somente a minha imagem se extinguirá, mas minha morada estará em muitos lugares. Na brisa que te toca, no canto das ondas do mar, naquele sol que aquece sua pele, naquela sombra que refresca a sua transpiração, naquela chuva que purifica as impurezas, naquele cheiro das flores que colorem o seu jardim,
naquele sorriso aberto ou no seu jeito de andar, na cor dos seus olhos ou no tom da sua pele, no jeito de falar e gesticular. Mas minha principal morada estará no lado esquerdo do seu peito. É lá que quando a tristeza te procurar, você deverá abrir as portas e me encontrar. Cada batida do seu coração representará os passos que trilharei para te proporcionar a calmaria. Quando eu partir, não vá comigo, fique. Ainda estarei aqui e me mantenha com você. Quando eu partir, não diga adeus, diga até logo, até breve, até um dia. Pois quando eu partir, tenha certeza que não será o fim, mas sim um recomeço. Deixo aqui a todos os amigos que puderam nos acompanhar meus sinceros agradecimentos com votos de muita paz, saúde e harmonia. Agradecendo ao bondoso Jesus e aos benfeitores espirituais pela doce alegria e positivas vibrações com que envolveram os nossos corações. Fique com Deus e até uma próxima.